Paz e graça, queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Hoje nós vamos falar, queridos, um tema muito forte. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Vamos ao texto, vamos debruçar o texto. Prepare-se que nós vamos trabalhar com a Bíblia. Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vindo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Queridos, é o tema da mensagem. É o tema da mensagem. Não despreze os dias das coisas pequenas. Não desprezes os pequenos momentos que Deus fala com você. Não despreze as pequenas oportunidades que Deus te dá nas suas mãos. Não despreze os pequenos momentos de revelação, de inspiração, de iluminação que Deus te dá. Há pouco tempo, nós estamos vivendo uma pandemia que jamais o mundo experimentou. Jamais o mundo experimentou. E os momentos que você passaram antes da igreja, os momentos que você passaram com sua família, os momentos que você passaram com seus amigos no trabalho, são momentos que não voltam mais. Não volta mais. A ordem e a comunicação é um novo normal. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos desprezar os pequenos momentos. E ainda, eu já preguei aqui sobre isso, a palavra do Senhor diz que reparte teu pão com 7, com 8, porque não sabe o que haverás no mundo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharão. Depois de muitos dias acharão. Quer dizer que você precisa entregar a si mesmo. Você precisa abençoar a vida das pessoas, porque depois de muitos dias acharão. Querido, e nós vamos falar de um texto muito pertinente que se encontra até mesmo em 1 Reis, capítulo 5, que fala de pequenos começos, aonde Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, ele foi curado, mas perceba que ele estava ludibriado em si mesmo, na sua autossuficiência, no seu orgulho e agora de sorte que ele foi esperto, ele foi sábio, ele deu ouvido a 2 fatos que impulsionaram a sua cura. E mais ainda, eu creio que Naamã foi salvo, porque o final dele foi fantástico. E Eliseu era um profeta duro, foi bem complacente, congruente em comunhão e união com ele. Vamos ver. E havia e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Queridos, muitas pessoas, ela tem dinheiro, ela tem fama, ela tem sucesso, ela tem fazendas, bens, jatinhos, carros, mas porém é leproso. É a lepra do pecado. O pior vírus que tem hoje em dia não é o vírus coronavírus. O pior vírus que tem hoje em dia não é até mesmo o vírus da corrupção. O pior vírus que tem hoje em dia até mesmo não é o vírus da mentira, não. É um vírus terrível, são vírus terríveis, desastrosos, pérfidos, sórdidos. Mas o pior vírus é o vírus do pecado. E esse só o antídoto do sangue de Jesus para vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus aí, meu querido. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, essa menina de Israel ficou presa na Síria e ficou na tropa de Naamã. Vai vendo, como diz o outro. E disse esta senhora: oxalá que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Ela falando sobre Eliseu. A fama de Eliseu já era
estrondosa. A fama de Eliseu já era influente, afluente. Eliseu já tinha influência, proeminência em todo o mundo. Então, Naamã o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei disse: anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Ou seja, Naamã, ele ouviu a voz da menina. Então, Naamã, ele ouviu a voz da menina e você vê que ele ouviu, deu atento à voz daquela pequena menina, né? E o Naamã levou tão a sério que Naamã notificou o rei da Síria, falou: rei da Síria, é o seguinte, a minha secretária, empregada, o ajudante, diz o seguinte, que tem um profeta lá em Israel que o cara é 10. O cara é tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da graça de Deus, que enfermidade corre igual ao cão corre da cruz, vamos dizer, né? O cão corre da cruz. Eu quero ver esse profeta, eu quero me encontrar com esse profeta. O rei da Síria, né, um homem muito, naquela época, os reis, né, apesar de serem inimigos, tinha muito de coração bom. Falou: não, bom, você vai sim, além de você ir, por certamente o rei já ouvido falar, o rei já tinha ouvido falar também sobre a influência de Eliseu. E o rei falou o seguinte: além de você ir lá, você vai levar presentes para ele. Você vai levar um caminhão de presente para Eliseu. Pois bem, vai vendo. E levou a carta ao rei da Síria, dizendo logo: enxergando a ti essas cartas, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que restaurares a tua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou o vestido e disse: sou eu, Deus, para matar e para viver, ficar, para que este me envie para mim, para restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveis notar e peço-vos de vez que buscar ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei da Síria, Israel, rasgou a sua veste, mandou dizer ao rei: porque rasgaste os vestidos, deixai-vos ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel. Queridos, aqui tem duas coisas. Primeiro, Naamã, o rei da Síria, mandou uma carta para o rei de Israel. Só que o rei de Israel, Broco, não entendeu a mensagem do rei da Síria. O rei de Israel não entendeu a mensagem do rei da Síria. O rei da Síria, apesar de estar em papéis totalmente contrários, o rei de Israel significa a excelência e os inimigos, as tolices, mas nesse caso foi o contrário. O rei de Israel, por quê? Porque o rei de Israel se ignorou, porque ele pensou que que o rei da Síria estava pedindo para ele curar Naamã. E ele sabia que isso era totalmente distante, ele não tinha essa comunhão toda com Deus, ele sequer, eu acho que ele tinha comunhão com Deus, e rasgou a sua veste. E falou: não, esse rei está falando coisa contra mim, ele está querendo me perseguir. Aí Eliseu falou: calma, rapaz, baixa a bola. Deixa ele vir, ele vai ver que tem profeta em Israel. Outras palavras, Eliseu falou: ele não tem nada com você não, rei. Ele está procurando a mim, porque ele viu em mim o Espírito de Deus. Então, Deus trabalha, queridos, como Ele quer. Vamos pontuar as coisas. Naamã vai até o profeta, no versículo 10. Né? Nós vamos adentrar mais os detalhes. No versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificado. Então, o que ocorre? Deus trabalha como quer. Em primeiro lugar, Deus usou a menininha, aquela menina. Se fosse uma mulher, uma moça, a Bíblia falava, mas era uma menina. Possivelmente, alguns estudiosos dizem que ele teria de 7 a 10 anos de idade. Só que Naamã, eu creio que a voz dele estava sensível ao Espírito Santo. Estava mais inclinado a obedecer a voz de Deus do que não obedecer a voz de Deus. Porque ele poderia, não, quem é uma menina? Eu sou chefe do exército do rei da Síria. Eu vou ouvir uma menina? Não.
A primeira coisa, ele ouviu a menina. Ele viu a influência de Eliseu através da menina. Então, ele escutou a voz daquela pequena menina. Olha o pequeno começo aí, queridos. Olha o pequeno começo aí. E o que foi que ocorreu? Ele logo tomou uma decisão de ir até Israel. São detalhes que eu falei aqui, questão do rei e tal, mas o que foca naquilo que é mais importante. Veja aquilo que é mais importante. Não despreze, queridos, o dia das pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Não despreze os dias que Deus colocou nas suas mãos. Ah, pastor, mas apenas um canal no YouTube. Dê glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas apenas o pastor me chamou para pregar na igreja pelo Instagram, pelo Facebook. Nunca me chamou para pregar ao vivo. Dê glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas apenas um salmo no WhatsApp. Dê glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas apenas ler o Salmo 91 dentro de casa. Dê glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas é apenas uma oração simples na rua. Dê glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas é apenas uma oração de manhã pela minha família. Não vai adiantar nada. Cuidado. Pelo contrário, não despreze os dias dos pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas, porque, queridos, tudo que começa grande é pequeno. Tudo que torna grande começou pequeno. Ora, a chuva das mãos, do tamanho da mão de um homem, que se tornou uma chuva que molhou toda Israel. Mas quem provocou aquela chuva? A fé. Quem provocou a chuva? Atitude de fé, atos proféticos, palavras de sabedoria, palavras proféticas. Seja a mudança que você tanto quer, seja a mudança que tanto você imagina. Procure fazer a excelência das coisas. Muito bem. Escuta. Deus trabalha como quer. Versículo 11. Porém, Naamã muito se dignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá passear em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não, são porventura Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, foi com indignação. Porque, qual foi o caso? Naamã chegou diante da casa de Eliseu, bateu na porta. Eliseu, com toda a comitiva, e ele pensou que Eliseu ia tratá-lo com pompa. Estender tapete vermelho, jogar flores. Não, Eliseu estava preocupado em solucionar o problema dele, não em idolatrá-lo. E Eliseu mandou um simples recado, querido, um simples recado, como você viu aqui no versículo 11. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficará purificada. Apenas isso. E ele se dignou, porque na verdade, querido, o contexto histórico era o seguinte: Abana e Farpá eram rios da Síria belíssimo. Pense em um rio belo. Você já viu aquelas ilhas do Caribe, aquelas ilhas em Bahamas, aquelas ilhas na Nova Zelândia, aquelas águas cristalinas, bonitas, lindas, belas, magníficas. Assim era Farpá, assim era Abana. Eram os rios mais lindos da época. Agora imagine você chegar no rio Tietê. Imagine você chegar numa praia meio bagunçada. Dá para nadar, mas poderia ser melhor, né? Então, a indignação dele foi essa. O rio, queridos, que Naamã mandou banhar, foi o Rio Jordão. Foi o Rio Jordão. Não, certo que não era um rio espetacular, de águas cristalinas, bonito, mas era um rio. E outra coisa, e a questão aqui não entra a questão da beleza, não entra a questão da estética, do arquétipo, do protótipo, não. Entra aqui a questão da obediência.
2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz: creis em Deus, estarei seguro. Crei em seus profetas e prosperarei. Crê em Deus, você vai estar seguro. Você vai crer nos profetas do Senhor e você vai prosperar. E o que foi que ocorreu? Ele logo entendeu o recado. Ele logo entendeu o recado, porque houve mais uma pequena ajuda, mais um pequeno começo da parte de Deus, que Deus colocou pessoas pequenas para falar com Naamã. Ele ficou indignado. Ele ficou mesmo indignado com a reação de Eliseu. Mas Deus, ele trabalha como quer, opera como quer. Deus faz o que quer. Deus é Deus. Deus é Deus, queridos. Deus abate, Deus levanta, Deus humilha, Deus levanta. Deus torna, a Bíblia fala que ele torna grande e forte qualquer pessoa. Ele abate, ele humilha, ele exalta, ele glorifica, ele tira, ele dá. Deus, é ele que faz. É por isso que muitos que se engrandecem porque eu penso que faz na sua própria vontade, são tolos, estão sendo apenas tem aquilo e opera pela vontade de Deus. É por isso que você tem que dar graças a Deus em tudo e dizer que Deus é o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Você quer ter, Deus te deu algo, não é que você vai ficar desprezando as coisas que Deus te deu. Não, não estou falando isso. Você tem que atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Escuta, vamos lá. Versículo 13. Então chegaram-se eles, seus servos, e falaram, disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quando mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como de um menino e ficou purificado. Ou seja, perceba, queridos, que, mais uma vez, pessoas pequenas, servos, olha, não despreze os pequenos começos. Versículo 13. Então chegaram a ele os seus servos. Então chegaram a eles os seus servos. Então chegaram a ele os seus servos. Primeiro foi a menina, lá atrás. Foi uma menina, uma empregada, uma serva, de 7 a 10 anos de idade. De 7 a 10 anos de idade, que sabia da afluência de Eliseu como homem de Deus. E querido, o que é que as pessoas ouvem de falar de você? Num bom sentido falando. Não estou falando aqui como as pessoas, por inveja, falam mal de você. Não é isso. Eu sei de tudo isso. Eu sei que é dois lados. Mas o que é que as pessoas ouvem no verdadeiro sentido da sua vida? Será que as pessoas ouvem, poxa, fulano é um pregador que é um homem de Deus. Fulano fala a verdade. Fulano é um homem cheio do Espírito Santo. Fulano é um homem sensato. Eliseu era influente, afluente, proeminente, ativo, proativo e significante no reino. Por isso, tinha essa dedução em todo Israel e todo mundo. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você é lembrado? Você é um homem de Deus? Poxa, vem ali um homem de Deus. Vem ali um homem que é de uma sabedoria. Às vezes, o seu dom não é de aconselhar. O seu dom é de fazer cura e libertação. Às vezes, o seu dom não é de cura e libertação. O seu dom é de conselhos. Às vezes, o seu dom é de conselhos, é de pregar a palavra. Às vezes, você não tem aquele dom de pregar a palavra, mas o seu dom é de oração. Aquela oração firme, constante, como eu vejo pessoas que têm esse dom, um dom que as pessoas têm. Tem pessoas que passam horas, queridos, orando, intercedendo. E às vezes não parece nem na igreja para dar uma paz do Senhor, nem dizer um amém, mas estão ali dos bastidores. Às vezes o seu dom é de estar orando constantemente, e tudo isso é o padrão de desenvolvimento de um pouco de cada. Mas o seu dom do louvor, enfim, faça tudo para a glória de Deus. E além do louvor, ser um verdadeiro adorador. Porque de cantores, de artistas de púlpito, tanto pregadores como cantores, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Eu sei, queridos, que eu vim dessa prateleira aí.
Eu me formei nessa prateleira aí. Meu pai já era pregador do evangelho quando eu me tornei pastor. Eu ouvi os pastores todos passando pela igreja. Eu acompanho de perto. Desde a minha juventude, eu nasci na igreja e dediquei toda a minha vida à igreja. E vou dedicar mais ainda. Eu amo a igreja do Senhor. Amo a igreja do Senhor. Pense no homem que ama a igreja do Senhor. Sou eu. Agora, claro que a igreja do Senhor não é um lugar perfeito, né, onde pessoas perfeitas. E isso que é a bênção de Deus em relação de derramar a sua palavra. Mas vamos lá. Então, Naamã, ele ficou indignado. Ah, rapaz, que sujeito infeliz. Eu vim para cá para ele lançar uma palavra profética, dizer que assim diz o Senhor, você está curado, meu servo. Eu digo nesse momento, receba a cura. Mas não foi assim. Deus, queridos, outra coisa que eu aprendo. Deus tem modos e meios de trabalhar. Deus tem modo e meio de trabalhar. E não vai ser aquele modo que você imagina, que você pensa. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem certos, mas o final é o caminho de morte. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E foi uma orientação que Deus deu a Naamã. Se banhe 7 vezes no rio Jordão. Ele resmungou, pintou, bordou, murmurou. Aí veio um servo dele, né? O importante agora eu percebo que tinha uma qualidade fantástica em Naamã. Fantástica. Ele sabia ouvir. Ele sabia ouvir. Ele ouvia aquilo que as pessoas não estavam dizendo. Ele sabia ouvir. Embora a sua primeira reação era uma reação de um homem rabugento, nojento. É porque se ele fosse outro, logo ele atenderia ao chamado de Deus e iria imediatamente sem questionar. Mas com tudo isso, ele não pecou. Ele não pecou. Com tudo isso, ele apenas resmungou, ele questionou, mas a voz da consciência, e Deus usou o servo deles, porque Deus sabia que ele era homem de coração quebrantado, para falar ao coração dele, falando, meu servo, meu senhor, versículo 13, meu pai, meu profeta, que grande coisa o profeta te pediu, só pedindo para você se lançar na água 7 vezes, você não vai pagar, você não vai arrancar braço, você não vai arrancar perna, é apenas se mergulhar. A pior coisa que pode ter é você pegar ficar com um pouco de uma morrinha, né? Algo dessa natureza, que é uma coisa que você toma um banho e acabou. É uma coisa totalmente fácil, extremamente fácil. Mas, querido, muitas das vezes as fortalezas estão no nosso coração. Muitas das vezes as fortalezas estão na nossa mente. Muitas das vezes a fortaleza não está, queridos, não é até mesmo na barreira física, mas na nossa mente. E eu declaro e oro ao Espírito Santo de Deus que tire toda a fortaleza da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, em nome de Jesus. Pronto, pois bem, agora o bom de Naamã, que eu acho fantástico na vida dele, que ele ouvia a voz de Deus. Versículo 14, então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Ou seja, Naamã ficou com pele de bebê. Pense em um homem com uma pele magnífica. Foi Naamã. Ficou com pele de bebê. Linda. Perfeita. Vamos adiante. Ele ficou tão feliz, que teve a metanoia. Versículo 17. E disse Naamã, seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra do junto das muras, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao seu Senhor. Queridos, além da cura física, ele teve a cura espiritual. Naamã, como nós dissemos hoje, aceitou a Jesus. Naamã serviu a Deus na Síria, no alto escalão da Síria. Naamã serviu a Deus no alto escalão da Síria. Ele falou, olha, a partir de hoje, profeta Eliseu, eu já adorei a outros deuses, já me prostrei a deuses,
já me prostrei à imagem de escultura, mas a partir de hoje, assim diz o Senhor, não vou me prostrar a nenhum Deus, a não ser ao Deus de Israel de todo o coração. De todo o coração, alma e mente. Mas tem algo aqui que você vai perceber, queridos, que Deus deu uma sabedoria a Eliseu. Algo que nunca vi ninguém pregar sobre isso. Vamos lá. Versículo 19. Deus deu sabedoria a Eliseu. O que é que ele fala? Versículo 18. Nisto perdoe o Senhor, está com letra maiúscula, Deus, ao teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. Ele pede perdão a Deus e pede perdão a Eliseu também. E ele disse, Eliseu, vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Ele falou o seguinte, olha Eliseu, eu vou voltar, você sabe que a minha terra é toda pagã. Eu sou um homem de um alto escalão, o rei confia em mim. Agora tem alguns rituais que eu preciso fazer. Mas não vou fazer de coração, apenas rituais. Queridos, aqui foi uma palavra de sabedoria, porque pense em homem duro. Multiplique por 1000 Eliseu. Queridos, Eliseu e Elias não era graça, falavam na estampa. Os homens eram protótipo de João Batista. Tem uma turma da Bíblia que eles são mais maleáveis. Né? Mas tem uma turma da Bíblia que os caras jogam duro. Então, dentre tantos esses jogadores é Eliseu. Mas Eliseu viu a situação, mas todos eles tinham palavra de sabedoria. Eles jogavam duro como tinha que jogar duro. Eles eram maleáveis como era maleável. Mas todos eles tinham o Espírito Santo de Deus. E Eliseu entendeu a situação dele e falou, olha, Eliseu, é o seguinte, eu hoje sou um cristão, vou traduzir para o dia de hoje. Eu sou um cristão, eu vou voltar para minha pátria. Minha pátria tem alguns rituais. Né? Por exemplo, você chega na Índia, tem que botar a mão em tal coisa como ritual, tem que fazer alguns atos, né, como ritual. Eliseu falou, o que importa é seu coração, meu querido. Antes de Deus receber você, Deus recebeu seu coração. Vá em paz. Vá em paz. E além da lepra, Naamã ficou purificado da lepra da alma. Mais do que a lepra da carne, porque a carne passa, Naamã ficou purificado da lepra do pecado. Foi salvo, foi bendito. E hoje está aqui para testemunho de milhões e milhões de pessoas em tempos e tempos e tempos. Então, queridos, a verdade é que faça aquilo que a palavra de Deus te mandar. Não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze os pequenos momentos. Naamã, perceba que ele ouviu duas questões aí que eu quero chamar mais uma vez de interação para você. Ele ouviu a voz da menina, versículo 2 e 3, e disse esta sua senhora, oxalá que meu senhor tivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restaurará da sua lepra. E saíram então para a Síria e da terra de Israel, levaram para presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina era uma ama da mulher de Naamã. E era uma menina de Israel, ou seja, aqui fala de influência que essa menina tinha, de preceitos que essa menina tinha. Porque, querido, que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito, não tem jeito. Quem nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Essa menina tinha preceitos bíblicos, tinha a palavra de Deus incutida no seu coração, e através dela, um grande general da Síria se tornou purificado de duas esferas, física e espiritual. A outra coisa foi no versículo 12, perceba, é o versículo 2 e o versículo 12, a questão do cerne da pregação. Não despreze os dias das pequenas coisas, os pequenos começos. Não só porventura a pano e farpar rios de Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Aí versículo 13, então chegaram ele, os seus servos,
Versículo 13. Eles falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quando mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Ou seja, Deus usou duas pessoas que aos olhos humanos foi insignificante. A menina e o servo de Naamã. E Naamã, ele ouviu a voz de Deus. Queridos, não é como é que coisas começam, mas sim como coisa termina. E Naamã era um homem quebrantado. Tinha aquele jeito torrão dele, mas é um homem quebrantado. É um homem que ouvia sempre pela voz da verdade. É um homem que sempre que... Foi tanto que ele ganhou a salvação do corpo e da alma. Era um homem contrito de coração quebrantado. Foi um homem que não só foi muito bendito, porque ele era sírio, mas se ele fosse em Israel, só com esse ato dele aí, ele deveria ser um homem bastante influente e afluente sobre Israel, embora se tornou influente e afluente até, como diz Jesus, porque nós estamos falando sobre ele hoje, e no sentido positivo em todos os aspectos. Teve suas idiosincrasias, sim, teve os seus momentos, como outros homens de Deus, de um desabafo, até uma lamúria, de murmuração, mas ele se arrependeu e ouviu a voz da verdade. Queridos, não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Então, queridos, não despreze os dias das pequenas coisas. Não desprezes os pequenos começos. E você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e seu coração. E que essa mensagem tenha primazia na sua vida e na vida da sua família. Amém.